Samascast. Como é que é o nome mesmo? Estamos aqui no nosso terceiro episódio do Samascast, agora aniversário de pessoas. Porque não é o primeiro nem o segundo, é o terceiro episódio. Você é muito articulado pra essas coisas. Muito obrigado, eu ensaiei essa palavra. Na minha frente, ele, o recém-operado, fez cirurgia de troca de sexo. Meu nome é Luiz Fernando e não se coloca pornô em pendrive. Eu sou a Cláudia e nunca mais tomei Tampico. E aqui na nossa frente temos o Alisson, esse cabeludo maravilhoso, a nossa Maria Bethânia. Cabelo sedoso. Tá sedoso, tá uma delícia. Eu sou o Alisson, esqueci a frase da abertura. Ele que está em silêncio, apenas balançando a cabeça, comendo muito pinhão. Hoje ele tá só de ouvinte, segundo ele, tipo eu no último podcast, que não pude participar. Você balançava a cabeça. Exatamente. Ele que está fardado aqui, está esbelto, parece um integrante do Top Gun. Ele é o próprio soldado Ryan, Guilherme. Como vocês não ouviram, ele não fala nada porque ele é tímido. Estamos aqui comendo muito pinhão e tomando café. Pinhão e que café. Provavelmente não vai dar um bom resultado depois. Mas estamos prontos para introduzir o tema que vocês já sabem, porque a Cláudia já postou no Facebook. Obrigada pra quem falou que ia contar a história e não contou. Não, isso não, tira aqui. Quem não tem uma boa história de colégio, né? Eu acho que bastante gente. Algumas pessoas não têm. Eu tenho algumas, mas tipo, eu fui muito CDF no colégio, desde pequeno. Eu tinha muito medo de fazer as coisas e dar ruim pra mim. Eu era o tipo do cara que caguetava quem fazia bosta, então daí... Você era o cagueta do X9? Eu era o cagueta, depois eu me tornei pai. No curso técnico você se tornou outra pessoa, né? Não, desde o oitavo, no ano, daí eu já tinha entrado pro grupinho contrário dos caguetas. Bom, eu sempre fui o cara certinho, que era o aluno Mentira. Até a quinta série, né? Onde eu estudei no colégio Duque de Caxias. Eu estudei lá. E minha vida mudou. Na verdade, aquele ano eu só apanhei de graça, né? Mas depois que a gente entrou no Colégio São Mateus, no 6º ano, minha vida mudou no modo drástico. Eu me tornei um aluno extremamente vagabundo e bagunceiro, né? E Isso é culpa de quem? Do Guilherme, que tá aqui do meu lado. Ele foi uma das maiores influências pra me tornar uma péssima pessoa. Cláudia, tem alguém que mandou alguma história pra gente daquele teu pedido? Calma aí, não vou citar nomes, porque senão fica ruim pra ele. Rogério. Ah, o Dejair lá? Exatamente. Fala aquela voz de pessoa que... Tipo, aconteceu, né? Aconteceu precisamente em 1984, quando eu tinha 6 anos. Devido a uma pequena deficiência física, o pé torto, no meu nascimento. No meu nascimento, minha mãe fez uma promessa de deixar meu cabelo crescer até meus 7 anos. Porém, na escola comecei a sofrer bullying, onde todos os guris começaram a me chamar de menino. Afinal, um guri de cabelo comprido naquela época não era associação a uma paixão como rock. Cheguei em casa e comentei isso com meus pais. Disseram que se alguém chamar de menina era pra eu abaixar as calças e mostrar a menina pra eles. Portanto, seguindo as instruções dos pais, lógico, no outro dia ao chegar na escola repetiu-se o bullying. E lá vai eu mostrar a menina pra eles. Resultado, a secretaria e a mãe teve que comparecer na escola para conversar sobre a minha linda atitude. Chamaram você de cabeludo e você mostrou um pinto. Alisson, você já mostrou a tua menina? Sem comentários. Sem comentários. Técnico. No curso técnico de ambiente, uma vez aconteceu uma situação embaraçosa que todo mundo sempre imagina que vai acontecer, mas nunca acontece, né? E aconteceu na nossa sala. Aconteceu. Foi sensacional, cara. Contei. Já típico no colégio, chega a professora com o seu belo pendrive para utilizar nossas televisões. Laranja, eu acho. No tempo que a gente tinha. Coitado. É que no colégio, quando os professores queriam matar a aula, eles passavam um vídeo, né? Então, né, daí a professora chegou e queria passar um vídeo, alguma coisa.
E vocês estavam fora da sala, né? Eu acho. Tava fora da sala. O Guilherme também tava fora ou tava na Tava sala? fora, tava. Guilherme com certeza tava fora. Tava fora. Daí a professora pediu pra eu colocar o pendrive na televisão, ligar a televisão. Ah, foi você, Lisa? Fui eu que coloquei o pendrive na televisão. Tá, subi na cadeira normal, coloquei o pendrive. Não sei. Sem de disque, aquele vermelho com preto, tá ligado? Preto. Daí, tá, coloquei o pendrive de boa e desci da cadeira. Quando a gente olha pra televisão, estavam uns nomes meio suspeitos nos vídeos que estavam lá. Pra nossa sorte, não rodou os vídeos que estavam. Não rodou, não chegou a rodar os vídeos. Mas o áudio. O áudio funcionou. E o primeiro título que era de um vídeo tava cheio. Só... Eu ouvi essa história no dia e eu não acreditei. É verdade. O primeiro vídeo tava escrito. Só pra você entender. Tá, a gente olhou aquilo e começou a dar risada. A professora não sabia onde enfiar a cara. Nisso, a gente tava meio baixo o volume, eu subi na cadeira, aumentei o volume da televisão. Cusão mesmo, né? Imagina no meio da aula aquele negócio na No televisão. pendrive da professora. No pendrive da professora. Tinha, sei lá, mais 20 pessoas na sala, eles podem confirmar essa história. Eu não tava na sala e eu cheguei, tipo, umas 2 aulas depois e me falaram, aconteceu outra coisa lá, né? A professora foi colocar o pendrive e lá tava o Kid Bengala. Tava escrito Kid de Bengala e depois japonês embaixo. É sério. Sério, sem Eu brincadeira. falei brincando antes. Eles me falaram, aconteceu tal coisa aí, eu tava com o Kidzinho lá na TV. Mas eles dizem que teve até uma desculpa da professora, né? Não, teve, né? Daí a professora não sabia o que fazer mais, todo mundo rachando o bico da risada, não se aguentava mais. Nisso ela subiu na cadeira, arrancou o pendrive e falou, não, eu acho que eu peguei o pendrive do meu marido, não sei o que. É que o meu marido usa esse pendrive, não sei o que. Aí joga a culpa no pendrive do marido, né? E daí na hora ela colocou o pendrive no notebook dela e formatou na hora o pendrive daí. Nossa, ela formatou, cara. Acabou com os pornô do marido. Eu sempre, em tempo de escola, eu sempre fui uma criança bem tranquila. Nunca fiz nada assim que, nossa. O aquela- chamazinho de Jesus. Eu era uma fofa. Então, e é engraçado, não sei vocês, mas quando você é pequeno, qualquer coisinha pequenininha se torna gigantesco, né? Qualquer coisinha que você faz. Até hoje eu falo isso. Então, tem uma história que, sério, pra mim, até hoje lembrar é um peso na minha consciência. É horrível, a história mais triste da minha vida é essa. Nossa senhora. Eu tô tão curioso porque você falou tanto. Não, Foi você- a primeira história que ela comentou, tem que contar essa aqui. Se E for a gente uma tá história esperando. ruim, sério, que eu vou desligar esse computador aqui. Deixa eu Não, dar pra essa mim coisa. é horrível. Eu tava na 3ª série, eu estava lá na Pedro Ésico. E eu lembro que era uma febre de tomar Tampico. E daí tinha uma panificadora na frente. E eu vi que aqui era muito caro o Tampico lá. Que dó, né? Daí Parece aquela história do Gugu, né? O filho queria comer um salgadinho. eu não tinha dinheiro. Não, e assim. Do Forrest Gump. De volta para minha lanchonete. Então, aí eu via, eu queria muito tomar Tampico no recreio. E eu fui juntando a semana inteira dinheirinho, tipo 25 centavos que eu achava, pedia pra mãe, pedia pra avó e fui juntando. Quanto custava um Tampico naquela? Ai, era uns 2 e pouco, mas pra mim era muito dinheiro, porque como eu falei, quando a gente é pequeno, a gente acha que coisas pequenininhas se tornam gigantescas. Enfim, daí eu fui juntando. Eu tava muito feliz no dia que eu fui comprar o Tampico, fui lá, deu certinho o dinheiro. E, nossa, eu tava muito feliz. Daí eu cheguei na sala, nossa, não via a hora de chegar o intervalo pra tomar o Tampico. Eu tava muito feliz, sabe? Quando você fica com lombriga, tá? Na garganta já, tipo, meu Deus, e agora? Daí, beleza, só que como eu dei uma de João Maria, fui egoísta, sabe? Passou o paninho das pessoas. Pra quem escutou, o primeiro programa sabe do que a gente tá falando. Se você não escutou, vai lá e escuta. É, merchan. Chegou o intervalo, eu falei, não, esse Tampico eu tenho que tomar sozinha, eu quero muito tomar o Tampico. Passou uma semana. Sim, eu falei, não, daí se eu chamar os amigos, eles vão querer tomar um gole, eu não vou acabar tomando nada. Aí, beleza, daí eu lembro que na Pedro Éfico tinha um cantinho que eu peguei e fui lá sentar, mas sabe quando eu tava tremendo de vontade? E fui abrir, eu tava com muita vontade. Aí, um Tampico, nossa. Fui abrir o Tampico, mas eu fiquei tão assim, afobada, nervosa, peguei e derrubei tudo no chão e não tomei nada do Tampico. Essa história. Essa é a história.
Me lembra do lembra do Fundamental? Mano, que dó dele. Agora dá dó, na época foi engraçado. Eu não vou contar essa história porque é só. Teve uma vez que ele chorou, cara, que tipo assim, ele entrou na sala, tinha ido no banheiro. Você lembra disso? Enquanto ele foi no banheiro, a professora não tava na sala. A gente combinou na hora que ele sentasse, todo mundo ia pular da cadeira. Chaves, né? E a gente fez isso, não ficou um aluno sentado. Todo mundo pulou na hora que ele sentou. Ai, que dó. Foi automático, ele sentou, todo mundo pulou e ele começou a chorar. Eu vou processar todo mundo! E não sei o que, e chora. Essa história, não sei se eu vou deixar essa história aqui, vai dar treta essa história. Não, eu vou tirar o nome dele. Não foi o Não foi ele, não. Acho que eu sei qual é, um gordinho. Acho que todo mundo já praticou bullying uma vez na vida. Não, eu não. Não, eu não. Não, vale lembrar da história que eu contei anterior, que na época não tinha esse negócio tão, né, de bullying e tudo mais, era mais uma brincadeira. Contanto que no dia seguinte ele tava dando risada, tava cumprimentando todo mundo, não deu nada demais assim, sabe, gente? Não fiquem muito Ele chateados. veio rolando normal pro colégio. Não fui eu que falei isso. Eu não pratico bullying. Não, tem que levantar aqui. Então, coitado, tinha um cara na minha sala. Tá, prossigo. Então, daí tinha um cara, coitado, ele era bem carente, assim, sabe? Eu. Era Carente em que sentido? carente e pobre. Ah. Coitado. Tá, Achei que ficar se esfregando as pessoas e Dá um abraço. dá um carinho. Não, ele era carente, coitado. Nossa, eu tenho muito dó do que eu fiz com ele, sim. Você? Não, eu não fiz. Você? Não, A criancinha que não fazia nada no colégio? não, mas Sou só humilde que... por ser pobre. Falou que não ia ganhar presente porque não comia. Então, daí eu lembro que ele sentado, tipo, sabe quando você tá sentado, daí ele vai na carteira do lado e empina a bunda pro teu lado? E não. Enfim, Não, sabe tá. quando Ah, chega, entendi, tipo, entendi. uma professora? A gente dava tapa quando acontecia. Então, mas só que esse daqui, coitado, como ele era pobre, ai, gente, eu tenho Tinha muito... bunda também? Não, ele tava, ó, pior de te contar, ele tava com a calça furada na bunda, ele tava sem cueca. Ele tava sem cueca, deu muito... Dedadinha. Uma coçadinha também. Fez o exame. Uma casquinha aqui, Mano do céu. Não, mas sério, tipo, eu fiquei com tanto peso na consciência porque eu me lembro que a gente praticava bullying com ele, mas só que não esses bullying assim, ele ficou Era só chateado. zoeira. Era Pobre não tem zoeira. bullying. Mas e como é que acabou a história da calça furada no cu? Então, como que. Não acabou, é só isso mesmo. Cláudia, não, era vozinha, não sei o quê. A tua mãe ouve o podcast? Mãe, desculpa. Não, sério, até hoje. Hoje não, esses tempos eu também. tem mais, Eu mãe? tentei procurar ele no Facebook, que era um nome bem diferente, não achei. Eu queria pedir desculpa, porque eu tenho peso na consciência. Desculpa. Tá, então eu acho que eu vou contar a história a triste história, mais engraçada da bola. Cara, é muita maldade. É muita maldade, uns anos atrás, Criança, tipo... né? Criança faz maldade. Era criança, a gente era bem novo, cara. A gente era bem novo. Só que Eu não tava nessa. vale a pena lembrar que tinha gente mais velha no meio, sabe? Tipo, as mentes... Tipo, As mentes malignas sempre são os repetentes, né? Não era repetente as pessoas que estavam, mas eram mais velhas, então, né? Daí foi encontrada uma bola de vôlei vazia do lado de um monte de pedra brita. Então imagina o que acontece. A gente encheu aquela bola de vôlei até a borda com pedra e colocou estrategicamente na saída do colégio. O que aconteceu depois? A gente tava bastante, umas 10, 15 pessoas, sabe? Daí foi juntando mais gente quando viu o que tava acontecendo. Daí a gente sentou no mastro, ali nas escadas do mastro. Então, você sentou onde? Daí a gente sentou no mastro. Opa! Nas escadas do mastro. Costumou um banco meio esquisito, né? É meio complicado. Daí tá, a gente ficou ali olhando e era bem o horário de saída do colégio. Então tá, beleza. Passava uma pessoa, passava outra pessoa, olhavam pra bola, olhavam pra gente. Não é nada suspeito, né? Que não. Criança olhando... Exato, por isso que eu falo que a gente nunca achou que alguém realmente fosse chutar aquela bola.
Eu Porque- seria a pessoa que chutaria a bola. Porque era muito óbvio aquilo. Não, daí a gente tava lá parado, passava as pessoas, olhavam pra gente, encostavam na bola, davam risada e seguiam o seu caminho. De repente veio uma menininha. Em slow motion. Eu que tampico. Uma menininha, tipo, mas parecia um ratinho de pequeno. Que dó, cara. Mochilinha rosa nas costas, com óculos, tava usando óculos. Ela veio, ela olhou aquela bola. Se você tá escutando esse podcast, pra você, desculpa. Desculpa. Eu não tava na história, mas desculpa por rir. Desculpa. Ela olhou aquela bola de vôlei. Ela tomou impulso pra chutar aquela bola. E na hora que ela chutou, a bola não se mexeu. Juro pra vocês que a bola ficou no exato lugar que ela tava. E aquela menininha foi com tudo pro chão. Mochila pra um lado, óculos pro Que outro. dó, cara. Mano, foi tipo... Que ser humano sem coração faz isso. Vale pra dizer que não foi minha ideia. Eu só tava no meio, assim, sabe? Você tava junto. Eu fui espectador. Minha mãe disse que se você anda com vagabundo, você é vagabundo também. Eu sou vagabundo, tá? Daí, tá. Na hora que ela chutou, que todo mundo viu o que aconteceu, que ninguém imaginava que isso ia acontecer, a gente se olhou em cara de desespero. Tipo assim, eu tô parado aqui, olhei o que aconteceu. Ninguém tá te olhando, Luiz, relaxa. Não, eles estão olhando aqui. Uma cara de desespero um pro outro. Foi um pra cada lado, cara. A gente nem falou nada. A gente E- levantou e foi um pra cada lado. Depois a gente se encontrou de volta, a gente começou a dar risada. Ô, Luiz, você não viu nem a cor da bola, né? Acho que não pegou da criança. De volta, eu ri porque foi surpreso, porque eu não esperava que você fizesse isso de volta. Acho que não pegou. Só explicando pra quem. Não conhece? Pra quem não conhece, o Luiz é daltônico. Eu sou daltônico. Eu sou daltônico. Toda piada que você ouvir sobre cor é com o Luiz, porque ele é daltônico. As aulas de química com o professor Thiago, que eu espero que ele esteja nos ouvindo. Química. Orquidário São Mateus. Orquidário. Olá, Orquidário São Mateus. Cara, ele me dá aula, eu vou mandar pra ele. Isso. Vale pra ele pagar agora no começo. Não, mas o professor ele tinha um capítulo da aula dele que ensinava a fazer a moeba, lembra? Lembro. Ele levava a gente no laboratório de química. E esse é o ápice para quem estuda meio ambiente e no laboratório de química é tirar barro da água e fazer a moeba. E ver a água, análise E da ver água. água, né? Ficar olhando a água. Só ver, porque não sei Ele não fazia vocês. nada. Naquela moeba que a gente fazia é muito corante. Você lembra? Sim. Você é daltônico? Eu sei que é corante, não a cor que você tá usando. Isso é uma puta sacanagem comigo. A gente fez e eu, como uma criança feliz, saí jogando aquela moeba em todas as paredes do colégio. E as paredes é com tinta a óleo, se não me engano, né? Aquelas paredes do corredor. Então você joga ela na parede, ela bate, escorrega, desce e você pega de volta. Parece um Phyllis Fake, né? Pega, escorrega. Pega de volta. É tinta óleo. Vai que vai. Não, mas aí eu fiz isso daí na descida do corredor. E eu fui no banheiro. Não lembro o que eu fui fazer no banheiro, mas eu... Pega de... Eu fui com... E a tinta óleo. Fui com o Paulo e com o Michel. E peguei a minha... Era uma moeba enorme, azul. Pega de... Aí não tinha papel higiênico. Não. Essa foi minha. E. Mas eu joguei no ponto mais alto da parede do banheiro. E era uma pintura fosca. Tipo, a moeba não desceu, ela fez assim. E ela espatifou pra todos os lados e a tinta azul começou a escorrer pela parede. Mas com muita tinta azul, porque tinha muito corante. Escorrega. Por favor, só do fone. E a gente não podia contar, né? Porque, pô, falar pra diretor, e era uma tinta forte aquela. Então eu subi na pia do banheiro e fiquei limpando durante um bom tempo. E eu pedia pro Michel e pro Pablo ir na sala buscar mais folha pra mim, pra eu continuar limpando. Que ambientalismo. Putz, eu lembro disso. Eu não tava no banheiro, mas eu lembro do Michel arrancando folha, tipo, descontroladamente do caderno e saindo da sala. Ele até achou que alguém tinha se cagado, sei lá. Antes fosse, ia ficar mais bonito, né? E a gente tendo todo aquele esforço pra esconder, depois eu cheguei no gabinete da professora e ela disse: o que você tava em cima da pia lá? Eu tava com câmera, era a câmera. Já tinha a câmera no banheiro. Eu expliquei, né?
Não tem um final Ou legal, seja, mas você é podia ter história. contado, a tia ela limpava pra você, você ficou limpando e a diretora sabia que você tava fazendo. E eu, como pessoa que correu, eu risco de quebrar a pia, né? Porque não tem apoio embaixo dela, ela é grudada na parede só. É, exatamente. Imagina cagar. Imagina Derrubava a pia, morrer. quebrava os espelhos, batendo a cabeça nos Usava espelhos. Mandaram uma história pra gente de. A gente não tava na sala, não sabe, né? Então, mandaram pra gente, não sabe se é verdade, se é mentira. Obrigada a pessoa que me mandou. E ela pediu pra não falar o nome pra não complicar pra ela também, então, né, vamos ficar anonimado. Diz que uma professora. Calma, você põe aquela voz, vai. Vai, galera. Então a gente tava na sala, a gente tinha feito alguma cagada no dia, não sei, e chamaram a coordenadora pra falar com a gente. E ela ficou muito brava e começou a quase gritar na sala. E quando no meio da bronca, a dentadura dela pulou pra fora da boca. Imagina. Cara, que sai, nossa senhora. Teve o deputado lá também esse dia. E nossa, aquela do deputado foi muito engraçada, mano. Quase... Trabalha em todas as etapas, desde... Vou tirar isso aqui. Então, a gente tá contando só histórias que aconteceram com a gente, porque... Com a gente e com pessoas que mandaram as É, histórias, né? não, Porque, claro, a gente deu uma filtrada nas histórias porque tem umas que tá são meio- bem pesadas. bem pesadas, assim, né? Eu não quer Tem... que vocês façam textão, então a gente não colocou as histórias. Então, Na aula, não vou falar qual aula, cara. Mas em uma aula, tinha no ensino fundamental era muito comum os professores darem nota por ter feito a lição, né? E às vezes era tipo uma das notas mais importantes do bimestre, né? Tipo, era o visto, né? E certa vez tinha umas 20 e poucas lições que era pra ter feito durante a semana. E eu, como sempre, não fiz. Eu nunca fiz essas lições, eu fazia sempre na hora. E só que no ensino fundamental tudo era muito... Todo medo era elevado à 10ª potência. E eu não tinha feito a lição. E tinha um amigo meu que não tinha feito também. E ele viu que a professora começou a passar visto nas fileiras. E ele falou pra mim, de longe, não, eu não vou fazer porque tá perdido, não adianta. E eu falei, não, eu vou porque eu consigo. confiante, né? Motivado. Sangue nos olhos, né? Lição expressa, cara, isso aí é... Exatamente. E daí eu fazendo com as minhas respostas mesmo, né? Sem copiar do caderno de ninguém, porque a professora ela ia me dar advertência se eu fosse copiar. Eu tinha muito medo de levar Eu advertência. também, eu nunca levei também, mas eu... Eu já, não sou dita gaseada. Daí a professora chegando no pé que tava na minha frente, aquela respiração pesada e o relógio correndo e tudo passando em slow motion. E quando ela chegou, ela virou pra minha mente e falou assim, deixa eu ver tua lição. Eu dei o último ponto, assim, e terminei de responder a lição. Ela passou o visto. E é claro que ela viu que eu tinha feito, mas acho que ela me deu nota pelo esforço, né? De dó. Ficou 2 semanas sem conseguir mexer os dedos, assim, Sim, pra- nossa, doeu minha mão pra caramba. Mas aí que tá, eu ganhei a nota e fiquei feliz pra caramba. E eu conversando com o Arquiteto aqui, eu tava numa ponta da sala e ele tava na outra ponta da sala. O professor tinha saído da sala e ele falou, e aí, conseguiu fazer a lição? Deu, consegui sim, eu gritando, consegui sim, cara, você não fez, você foi burro. Olha, eu fiz aqui aquela tonga da professora e nem viu. Ó, aqui ó, terminei, erguei no caderno. Terminei, ó, aqui ó, aquela professora é uma tonga mesmo, viu? Eu fazendo aqui me deu a nota quando ela tava na porta. Bola fora com a... Cara, foi muito Fala que horrível. professora que é. Não vou falar. Por quê? Não lembro não. Cara, foi um dia complicado. Ó, uma dica, se você que está estudando pra fazer na aula, é uma coisa muito retardada de que não tem o que fazer. No primeiro ano tinha 40 e poucas pessoas na minha sala. E daí, sabe quando era aquela aula, tipo, ninguém tava aguentando mais. Daí eu conversei com a minha amiga, vou fazer uma coisa, veja só a cara de cagaço das pessoas. Eu passei um bilhetinho assim, tem uma aranha no teto. E passo pra frente, é muito legal ver a reação das pessoas. Cara, a eu gente já- colocava uma aranha na cabeça das pessoas. Eu já fiz uma no fundamental escrito, tem um apagador no teto. Muita gente pegava o Não, eu papelzinho. ficava, ai meu Deus. Ah, um negócio legal, que é uma brincadeira sadia. É, esse tipo de brincadeira sadia, um papelzinho isso ali. você pode fazer. A gente combinava no colégio, tipo, um leva uma panela de pressão na mala. E daí, tipo, só que tem que ter um amigo da outra sala, né, pra ficar mais dinâmico. É, tipo, você levou a panela de pressão, você combina com o teu amigo da outra sala, chegar na tua sala, bater na porta, pedir licença e falar, viu, vem pra casa, não tinha uma panela de pressão pra me emprestar? Nossa, boa! Pô, essa é muito boa. A gente Boa. fez algumas vezes, era... Nossa, lembrei uma história muito boa agora, cara. Quinto ano não.
Sexto ano, né? Que agora é quinta série, sexto ano. A gente conseguiu ficar. A gente ficou preso dentro da sala de aula. Ah, isso já aconteceu com todo mundo, eu acho. Não, tipo, quebraram a fechadura no chute, tá ligado? A gente ficou umas 3 aulas preso. Tipo, quase chamaram os bombeiros pra tirar a gente de lá. Cara, Foi tenso, cara. As gurias começaram a chorar. Eu tava bem de boa, sentado lá. Mas eu posso pra você que chorou. Não fala isso, Zezinho. Uma vez no prézinho, eu fui dar uma cagadinha lá no banheiro. Na primeira Que aula, pessoa cara. caga na escola? Ele. E eu tava no prézinho. Cara, era difícil fazer xixi no Mas colégio. sempre tinha os que cagavam na sala. Duvido que no fundamental não teve quem cagou na sala. Teve quem mijou, quem cagou não. Na minha sala teve, sabe o... mas enfim, eu fui cagar no banheiro do colégio, fazer um cocôzinho, e eu fiquei preso da primeira à última aula lá, cara. E ninguém desconfiou, né, que você tava? Não, ninguém sentiu falta de mim, cara. Me liga. Ninguém ligou. E eu, tipo, com, sei lá, meus 6 anos, eu acho, eu batendo na parede, na porta e chorando, eu tô cagado, me ajuda a sair daqui, pô. E as pessoas passavam na frente e ninguém abria a porta, cara. E tinha papel? Não tinha, eu acho. Ah, Mano, imagina se alguém passando no corredor, tá? Tipo, Eu tô cagado! eu tô cagado. Foda-se você. caguei pra você. Caguei também. Ah, mas... Cara, não, Pô, te quem contar, gosta de- no prezinho, no fundamental, e até estavam fazendo ano passado na escola, flúor. Vocês gostavam de fazer flúor? Coisa horrível, puta Gente, que eu só de- pariu. Só pra sair da sala. Só de lembrar me dá uma ânsia. Não, veio o gosto na boca. E Já começaram a fazer isso no São Mateus, no curso técnico de segundo ano. Nossa senhora, coisa horrível aqui. A Tainá Luz, ela sempre foi uma coisa assim. Ela tava lá Tadinha. fazendo bochecha, eu chegava parando, um tapão nas costas, ela engolia tudo. Ai. Isso Mãezinha. passa mal, né? Bem, pra gente levantar. Então, pessoal, tipo, a gente conta as histórias aqui, umas engraçadas, umas até você pode achar um pouco ofensivas. Mas, mas A gente não quer ofender ninguém. a gente não, a nossa intenção não é Eu ofender, a nossa intenção é Eu quero contar. ofender mesmo. Então, mas são Não, coisas que mentira, eu quero aconteceram e a gente não pode simplesmente esconder isso. A gente conta porque aconteceu. Né? E com certeza algo parecido aconteceu com você, ou você fez alguma coisa, porque é a maior época da nossa vida, é o fundamental, ensino médio, então aconteceu muita coisa, você passa 200 dias com as mesmas pessoas. Sim. Então, muita coisa aconteceu, coisa boa, coisa ruim, e a gente tá tentando trazer um pouquinho isso. É divertido lembrar, mas não querendo incentivar vocês a fazer. Não querendo incentivar ninguém a fazer nenhuma cagada. Não, se for fazer, faça alguma coisa saudável. E não tranque o banheiro pra não ficar preso. Não tranque o banheiro. Não cague no colégio. Ele é a única pessoa que conheço que caga no colégio. Não cague no colégio. A gente não quer incentivar ninguém a fazer nada de errado ou... Tipo, se for zoado, faça zoeira, é necessário. Você tá numa... Se você sair do ensino fundamental, do ensino médio, sem fazer zoeira, sem fazer cagada, Vai Você é um sentir- derrotado. você não viveu, você não Você vai derrotado. sen- E depois que acabar tudo, você vai sentir falta. Mas por outro lado, não seja um derrotado pra fazer zoeira. Ou seja, o cara que se prejudica e prejudica os outros só pela brincadeira. É que como assim, toda brincadeira tem um limite. E Sim. se você acaba percebendo que uma pessoa não gosta da brincadeira, você tem que parar. Na verdade, você faz mais. Ai, Luciano, eu tô tentando ter uma reflexão aqui bonita. Assim, acho que brincadeira, se você vê que a pessoa gosta, e as histórias que a gente contou são brincadeiras saudáveis que aconteceram. Algumas. Mas tem que ter essa noção também. São lembranças, tem coisas que a gente ri, mas preferia. Se pudesse botar no tempo, a gente não teria feito. Eu nunca tomaria Tampico mais. Tipo, Não só coisas ruins acontecem no colégio. Claro que não. Eu passei a maior parte da minha vida, quase metade da minha vida, dentro do Colégio São Mateus, cara. Sim, e Todo considerando que você tem dia mais lá. uns 2 anos de vida, Que sacanagem. a maioria das lembranças que a gente tem da época de colégio, nossas, são ótimas lembranças. São coisas que a gente vai contar para os nossos filhos e netos. Então, se for fazer as zoeiras, se for fazer essas brincadeiras aí, faça, mas veja, né, qual que é o limite. Mandar um abraço pro pessoal do Colégio São Mateus, né, cara? Saudade lá, eu tenho que ir lá visitar, faz tempo que eu não fui vou. esses dias. Um Papel, abraço pro uma Mário, gracinha. sabe o Mário? O Mário da noite. O Júnior, abraço pro Júnior. Nossa, o A Júnior. Célia. ah, eu A amo tia a série. Célia. A Célia é um amor. O professor Alexandre do laboratório. Sim, a professora Ana também, do laboratório. Quem mais que... Professora Glaglá. Professora Glaglá, Nossa, mora no nosso coração. Professora Thelmãe aí.
força. Firme força. Firme força. Firme forte. Firme forte. Grande abraço pra professora. Quem mais que... Ah, vamos reservar um abraço pra quem já deu um feedback, alguém... O pessoal que ouviu o podcast e curtiu. Comentou, gostou. Bruninha. Um abraço pra Bruninha, Bruninha. Bruna Nizer. Veio dizer que tava muito bom e falou que vai escutar esse aqui, então um abraço pra você. A Thaís Franco, Franco. beijão pra você. O Eros, que O falou que ia Eros. mandar a história, não mandou. Isabelle o Pedro. Chiqueto falou que a gente ia comentar as histórias. Ela com certeza Anderson. sabe a maioria dessas histórias. O Anderson Skaze aí, que mandou dizendo que tava amando. Isabela Como Bamberg. que fala o sobrenome dele? Skaze, não sei se é Skaze. sobrenome mesmo, ou se é zoeira. Quem? Eu sempre li Skazi. Aquela- Ah, ele mandou solicitação. Um abraço pra você. Mandou. Um abraço pro Anderson aí. Skazi, nossa. Skaze. Skazi. Legal o sobrenome. Muito legal, não sei É se sobrenome? Tira nossa dúvida aí, é Skazi. Nossa, legal falar Skazi. Meu tio comentou lá no YouTube pro Charles. O Pedro YouTube? Vieira também. A Edna também comentou. Nossa, daí. Com certeza. Ah, abraço pro Gerson César Souza, que Sim. apoia muita gente. Obrigado também à Gazeta Informativa, que tá dando a força lá. Aê, Thaís, obrigada. Obrigado, Thaís. Pra Isabela Bamberg, ela comentou aqui também, falou que... Muito obrigado. Ah, eu queria falar pro Gerson César Souza, que ele é nosso pai do podcast, mas ele não sabe. O Eros também, a gente comentou no começo, mas O aí Thomas fica... Bloom, é Bloom? Um abraço Comentou naquele teu primeiro. Um abraço pro Bike Club Power Guidão. Que é isso? Ah, agora... Vocês me decepcionam desse jeito. Agora que tá fazendo sentido tudo. Um grande abraço e muito obrigado. Até mais. Beijo.